Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na última videoaula nós fizemos esse arquivo aqui, nós usamos uma div com uma identificação de A e linkamos o nosso arquivo CSS aqui, indicando em qual pasta que ele se encontra, que na verdade é esse aqui. No arquivo CSS nós definimos que a div A teria uma cor de fundo vermelha. A largura, a gente fez um comentário, então esse comando não está sendo considerado, né? Aqui nós fizemos uma altura de 90 pixels e aqui nós colocamos uma borda de 15 pixels de espessura no formato insert na cor azul, que o resultado é este aqui. Vale lembrar que nós usamos esses objetos, essas divs, para uma série de coisas. Dentre elas, nós podemos citar que nós colocamos menus dentro dessa div, nós colocamos imagens, nós colocamos filmes, né, vídeos, uma série de coisas nós colocamos e usamos essas divs, além de usá-las também para criar o layout do nosso site. E também nós usamos e encontramos diversos sites onde temos textos dentro da div. Então nós vamos fazer uso dessa div com um texto aqui para a gente aprender algumas propriedades novas no sentido de alinhamento, e para que fique mais fácil da gente entender, eu vou diminuir um pouco a espessura da borda aqui, da borda do objeto, e também vou colocar aqui uma cor de fundo para o body, para ficar mais fácil de visualizar. Colocar uma cor clara no body, no fundo do body. Tranquilo. Então tá aí o nosso objeto, nosso div A. E agora eu preparei um textozinho aqui que eu pesquisei aqui na internet falando da definição de matemática e vou colocar dentro dessa div. Então como que eu faço esse texto aparecer dentro dessa div? Muito simples. Lembrando que o conteúdo eu não coloco dentro do CSS. O CSS vai criar um estilo para o meu site. O conteúdo sempre vai ser no HTML. Então tá aqui a nossa div. Se eu quero colocar dentro da div, eu coloco entre os comandos de abrir o div e fechar o div. Tá aí, eu vou salvar. Se a gente atualizar, nós vamos ver que o texto foi lá para dentro. E se vocês observarem, o texto está bem próximo da margem superior, da margem esquerda e também da margem direita. Então, como fazer o alinhamento interno de um objeto através do CSS? Muito simples. Nós vamos utilizar a propriedade padding. Nós temos aqui o padding top, que eu consigo criar um espaço entre o texto e a margem superior. Então, eu vou colocar aqui, sei lá, 10 pixels. Quando eu salvar, nós vamos ter esse espaço entre o texto e a linha superior, margem superior. Se eu quiser colocar também na esquerda, eu padding left, eu vou definir 20 aqui para a esquerda e já vou definir também para a direita. Então eu estou definindo 20 pixels para a esquerda e 20 pixels para a direita. Quando eu atualizar, a gente tem esse espaço. E se eu quisesse na base aqui também, eu tenho esse espaço aqui porque está considerando o tamanho da minha div, né? A altura da minha div. Mas se eu quisesse um espaço maior ali, eu escolho o bottom e vou colocar 10 pixels. E quando eu salvar, nós vamos ver que aumentou aqui na parte inferior
da div um espaço entre o texto e a linha, né? E a margem. É muito simples trabalhar com padding. Vale lembrar que eu posso resumir essas propriedades em uma linha só, por exemplo. Eu posso usar 4 valores em apenas uma propriedade. Como que eu faço isso? Eu vou colocar simplesmente padding. Agora eu tenho o valor do topo e agora eu vou andando de forma no sentido horário. Eu tenho o topo, eu tenho a direita, eu tenho a esquerda, desculpa, eu tenho a base, né, inferior, e eu tenho a esquerda. Então, o primeiro valor em cima, segundo valor à direita, terceiro valor embaixo e o último valor à esquerda. Então, vamos colocar aqui 10 no topo. Eu vou colocar à direita a 5, deixar bem próximo. Eu vou colocar embaixo 10 pixels e vou colocar à esquerda também 5 pixels. Vamos salvar, vamos ver como que ficou. Então agora eu consigo, através de um único comando, eu consigo definir o alinhamento interno através da propriedade padding. Então a propriedade padding serve para quê? Para definir os alinhamentos internos do objeto. Então eu vou colocar aqui do lado direito e do lado esquerdo um valor de 15 pixels. Vocês vão ver que vai aumentar daqui e também daqui. Normalmente a gente usa esses valores de forma bem parecidas, igual aqui, a parte superior com a parte inferior, a parte esquerda com a parte direita. E é por isso que eu posso também definir de outra forma. Eu posso usar assim também, ó. 0 pixels e ele vai ficar desconsiderando tudo. Mas eu posso usar apenas 2 valores. Ó. Se eu uso aqui 10 pixels e se eu coloco 20 pixels, então com esse formato eu vou estar falando que a parte superior e a parte inferior tem que ter 10 pixels. O lado esquerdo e o lado direito, né, tem que ter 20 pixels. Vamos ver se vai funcionar. Aí. Então, é uma outra forma da gente economizar tempo. Agora, se eu quero os valores diferentes, então aí eu venho aqui e digito o valor que eu quero da forma com que estava lá. 15 pixels para a direita, 10 pixels para a base e vou colocar 20 pixels para a esquerda. Então, se os valores não são iguais, eu posso usar dessa forma aí que vai dar certo. Tem que dar certo, né? 10, 15, 10, 20. Vamos aumentar aqui. Ah, tá. Vamos diminuir aqui só para ver se funcionou, que eu não vi mudança aqui. Funcionou sim. Então, se eu colocar 0 aqui, ele funcionou. 0 à esquerda. Então, tranquilo. Então, quando a gente fala de padding, eu estou falando de alinhamento interno ao objeto que você está tratando, que nesse caso aqui é a div A. Mas eu posso também falar de objetos externos a essa div. Então, essa div também tem um posicionamento externo. Então, se a gente for observar, por exemplo, se eu quisesse que essa div aqui descesse mais, como que eu faria? Aí, pra gente, como o espaço é externo à div, eu tenho os 4 valores também da div, só que com uma outra propriedade. Eu tenho então aqui o margem. E aí eu posso usar o margem da mesma forma com que a gente usou. Margem top. Eu vou colocar aqui
30 pixels. Então nós vamos ter um espaço na parte superior de 30 pixels. Eu posso colocar margem left e definir aqui o tamanho do espaço que eu quero à esquerda, 50 pixels. Dessa forma eu consigo organizar a minha div de acordo com a posição que eu quero que ela fique no meu site. O margem também eu consigo fazer de forma resumida. Eu consigo colocar aqui margem e eu posso colocar 0 pixels. Então nós não vamos ter espaço nenhum, né? Nós vamos ter, na verdade, a posição original, né? Na posição 0. Qual que é a posição 0? É essa. E se eu quisesse subir isso aqui, eu posso colocar um valor negativo, por exemplo, menos 10. Eu consigo subir esse espaço aí. Tranquilo. Outra coisa que eu posso fazer é trabalhar com os valores da mesma forma com que a gente trabalhou. 10 pixels na parte superior, vamos colocar mais, vamos colocar 50 pixels na parte superior, do lado direito eu quero 30 pixels, na parte de baixo eu quero 50 pixels, só que a gente não vai ter essa noção porque ele está bem em cima. E não tem nada, né, depois desse objeto, na verdade, né, que a gente não tem nenhum outro objeto. E na parte esquerda eu vou colocar 30 pixels também. Então quando salvar e atualizar, nós vamos ter essa configuração aí. Na parte superior 50 pixels, do lado direito 30 pixels, embaixo 50 pixels, do lado esquerdo 30 pixels. Mas como que eu sei se está mantendo essa parte embaixo aqui ou não, né? Muito simples, vamos criar outra div. Vou colocar aqui uma outra div, só para a gente ter certeza, não vou colocar mais o texto. Vou colocar uma div chamada de B. Então agora eu vou ter duas divs. Vou salvar. Essa div B, vamos estilizá-la aqui rapidinho. B. Vou colocar um background para ela na cor azul. Vou colocar uma altura de... Lá eu coloquei 90, então vamos colocar uma altura aqui de, não sei, 50 pixels. Vamos salvar, vamos ver como está ficando. Então aqui a gente percebe o quê? Que manteve o espaço. Então se eu retirar o espaço da margem aqui inferior, vamos colocar aqui. Então aqui eu tenho topo, direita, inferior e esquerda. Vou colocar 0 na inferior. Então a gente vai perceber que as duas divs ali meio que emendaram ali por conta da cor da margem ser a mesma cor da div. Assim fica mais fácil de visualizar. Então nós temos aí o posicionamento, né, que a gente quer. Lembrando que quando a gente fala de margem, eu estou falando da parte externa ou do espaço externo ao meu objeto. E quando eu falo de padding, eu estou falando do alinhamento interno ao meu objeto, né, ou do meu objeto, melhor dizendo. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço para vocês.